1-0 em cima do São Bento. Estou em paz. Vejam como um gol faz uma diferença absurda. Até a hora do gol do Lucas Barbosa, eu estava uma pilha de nervos com o resultado, com o VAR, com o Mendonça, o gol que ele perdeu. Se eu sou você, Mendonça, eu pego metade do salário e dou para o Lucas Barbosa e para o Lucas Pires, porque eles livraram a sua cara de acontecer alguma coisa, no mínimo a sua partida precoce da Vila Belmiro. Você não ia pisar nunca mais na Vila Belmiro se o Santos empata ou perde esse jogo depois do gol cretino que você perdeu, meu caro Mendonça. Então a sua sorte é que ganhou. Sorte também sua, professor Odair Hellmann, que suas substituições funcionaram. Porque o senhor deixou o Mendonça em campo no segundo tempo, depois do primeiro tempo horroroso que ele fez. E mesmo o Lucas Braga não tendo entrado bem na partida, se é o Lucas Braga correndo na posição do Mendonça, ele não perdia aquele gol. Mas, graças a Deus, felizmente a vitória veio e eu estou falando aqui com muita tranquilidade, porque neste momento eu não vou me aborrecer, não vou me estressar, vou enaltecer os pontos positivos, porque tudo que eu tinha que me aborrecer, eu já me aborreci durante o jogo. Então agora eu estou tranquilo, tá certo? Para falar de Santos 1, São Bento 0, o jogo que pode ter significado a escapatória do Santos da Série A2 do Campeonato Paulista. Falo aqui em nome de Peter, Leandro e Dani Haddad, fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida, ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 997827308. Com isso trabalho também pelo Instagram, @Peter, Leandro e Dani Haddad. Também a Exatec Informática na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o exatecinformatica.com.br, telefone 13 30 20 18 77. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. Se você está chegando agora aqui ao canal 10, peço para que se inscreva, ative as notificações, deixe o like, que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal. Nesse momento que eu estou gravando aqui, estou aguardando o início da coletiva do Odair Hellmann. Se der, eu subo um pedacinho aqui do som, porque a gente não pode mais mostrar a imagem, virou um crime, né? Os canais do YouTube não podem mais passar imagens da Santos TV, porque a gente tem o vídeo excluído, né? Pode tomar strike, essas coisas todas. Então dá para passar só o áudio, né? Não passamos por criminosos, senão temos que levar uma câmera lá no vestiário para fazer o vestiário, não, na sala de imprensa, para ouvir a palavra do treinador. Mas vamos lá. O Santos entrou em campo com aquele time que a gente tinha trazido aqui, né, que os colegas de imprensa anteciparam. Aí, ó, vai entrar propaganda aqui, ó. Entrando um anime aqui, um mangá, sei lá, Mufubo, sei lá, é bom, daqui a pouco eu vejo. Entrou com o time que se imaginava, né? E assim, destaques, né? O Sandri foi bem no jogo, né? Apesar de ter tomado o cartão muito cedo, mas acho que ele foi bem. Só saiu porque o Odair sacrificou o esquema, né? Botou o Pirani e depois puxou o Pirani para trás. O Dodge fez uma partida espetacular. Além dele ter jogado muito no aspecto ofensivo, ele salvou o Santos de tomar um empate no final, porque o Natan foi todo torto numa bola na direita, passou na cara do Maicon, o sujeito lá do São Bento ia finalizar e o Dodge salvou a pátria, tanto é que o João Paulo quase arrancou a cabeça dele na comemoração, né? Mereceu ali o Dodge, o motorrádio. Se existisse o motorrádio hoje em dia, o Dodge mereceria também. O Ângelo fez boa partida, muito boa partida. Ele tem a parte física ainda em desenvolvimento. Enquanto ele teve pernas, ele carregou o time. O time construiu quase que tudo pelo lado direito no primeiro tempo, porque do lado esquerdo o Mendonça tinha se escondido do jogo, né? E o Santos ficou lá em cima amassando o São Bento.
Teve um outro momento em que o time desconcentrou, mas ele foi organizado durante toda a partida e o São Bento meteu uma retranca desgraçada. Mas no final, estatísticas: 73% de posse de bola contra 27%. Mas o que é importante, que é raro também acontecer, o Santos teve mais posse de bola, mas finalizava muito pouco. Hoje finalizou 22 vezes contra o gol, 7 certas. O São Bento finalizou 8 com 2 certas. E o Santos ainda teve os gols impedidos, né? O gol do Marcos Leonardo no primeiro tempo, em que o Maicon tá isso aqui impedido, né, no VAR, pouquinha coisa, e depois o próprio Mendonça, que teve a chance, ele fez o mais difícil, né? Fez o gol, mas também estava um pouquinho impedido, e depois aquele lance que é impossível aceitar. Eu simplesmente fiquei petrificado na hora, repetindo: não é possível, não é possível, não é possível. Foi só o que eu repeti. Eu não sabia o que dizer, nem palavrões eu conseguia proferir naquela hora, porque o gol que ele perde é o gol de alguém absolutamente displicente, que sinceramente não sei o que veio fazer no Santos e quanto ganha, né? Porque não pode um jogador profissional perder um gol como ele perdeu, e repito, a sorte dele foi ter acontecido o gol depois do Lucas Barbosa. O Santos que continuou em cima, mas com as dificuldades apresentadas, o tempo ia passando, e aí o Odair saiu trocando todo mundo, né? O João Lucas estava com cartão, ele tirou, pôs o Natan. O Sandro ele tirou para pôr o Lucas Barbosa e recuou o Pirani, que ele já tinha colocado no lugar do Ivonei, que aliás não fez uma partida tão ruim assim como muita gente está falando, não. Teve aquela jogada da esquerda do primeiro tempo em que ele dá o passe para a entrada do Lucas Pires, que cruza, o Marcos Leonardo finaliza ali com a marcação em cima e o goleiro do São Bento salva. Aliás, o Marcos Leonardo também teve um outro chute muito bom no começo do segundo tempo, que a bola passou muito perto. Então o Santos teve os gols anulados, teve oportunidades, teve as defesas do goleiro, também teve um ou outro susto ali. É importante dizer isso. E aí foram feitas as outras mudanças, né? O Mendonça tinha saído para a entrada do Lucas Braga, que, repito, entrou muito mal no jogo. E aí no final houve essa jogada, né, em que o Lucas Pires, que já tinha participado, né, acabei de citar o lance aí do Ivonei e do Marcos Leonardo, vai muito bem no cruzamento, e o Lucas Barbosa, que é grandão, né, ele é meio desengonçadão, mas ele é grandão e ele tem uma estrela, né, ele faz esses gols de última hora, que tem muito jogador que não faz, né? E ele vira e mexe e faz um desses gols de última hora. Sei que tem muita gente que não gosta, mas enfim, é um jogador jovem, vai amadurecer também, pode ser útil, né? Estou dizendo que vai ser titular absoluto do time, nem primeira opção, mas tá lá e hoje salvou o Santos com um gol de cabeça, merecido, né? Porque a gente, quando o Santos vai mal e critica, porque o time foi horroroso, foi péssimo, tem muito jogador aí que não merece estar no Santos, não é porque ganhou também que vai mudar de figura, não, o Santos não deixou de ser o time que é e virou uma super seleção, é bom que se diga. Mas quando vai bem no aspecto tático, né, apesar da teimosia do treinador em não substituir no intervalo, a gente tem que aqui dizer que os caras correram, os caras lutaram, alguns apresentaram um rendimento técnico melhor, mas acho que destaque mesmo o Ângelo, especialmente pelo primeiro tempo, e o Dodge, né? O Dodge, que muita gente já destacava, era uma espécie de Pituca, né? Um jogador semelhante ao Pituca. Então imagina quando esse cara tiver boa companhia no meio de campo, né? E os jogadores mais tarimbados. Espero que o Rodrigo Fernandes volte logo. E apesar de que o Sandri, apesar dos cartões que ele toma e de vez em quando fazer um pênalti meio besta, ele não está mal não, né, jogando de primeiro volante. E aí fica a incógnita da meia, né? O Ivonei teve uma primeira chance, não acho que ele foi mal não daria uma nota baixíssima, o Ivonei foi mal. Mas vai ter o Lucas Lima, não sei se já para estrear no domingo, não sei o que o Lucas Lima vai fazer, esse é uma incógnita tremenda. Esperar o Lucas Lima de 10 anos atrás, ninguém espera, né? De 5, 6 anos atrás, melhor dizendo, né? Mas vamos ver, né? E tem o menino aí, o Daniel Ruiz, que pode até jogar nessa função.
não é, ele é um meia, mas que vai mais para o lado esquerdo, mas ele pode fazer essa função aí. Mas vamos ver se para o domingo, para o clássico contra o São Paulo, eles estarão à disposição. Importante dizer que na rodada do Campeonato Paulista nós tivemos o Bragantino, que é do grupo do Santos, perdendo para o São Paulo por 2-1. São Paulo tinha feito um gol no finalzinho, foi lá e tomou a virada, então vai vir jogar contra a gente no próximo domingo, pressionado pela derrota, e os caras vão ter que se lançar para o ataque. Então, numa dessas, o Santos montando uma boa estratégia, pode surpreender o São Paulo, quem sabe, né? Um jogo que ninguém imaginava, o Botafogo perdeu para o Ituano por 3-2. No primeiro momento foi ruim, porque o Ituano estava lá embaixo na tabela e colou na gente, né? Mas, também olhando outro aspecto, o Santos passou o Botafogo na tabela. O Santos deixou de ser o lanterna do grupo para ser o terceiro colocado a 2 pontos da Inter de Limeira. Ou seja, se você é mais otimista do que eu, e eu me considero um cara otimista, numa dessa dá até para classificar, quem sabe, né? A Portuguesa e o Guarani, o jogo que também interessava o Santos, teve a vitória do Guarani por 2-1, mas o Guarani segue atrás do Santos e a Portuguesa mais distante. A Portuguesa tem 4 pontos no campeonato. O Ituano, como eu falei, foi a 6 com a vitória, mas o Santos tem 9 e a Ferroviária a 4 pontos. Então hoje o Santos está à frente de Botafogo, Água Santa, que joga nessa rodada contra o Santo André, Botafogo, Água Santa, Guarani, Ituano, Ferroviária e Portuguesa, né? Tem 6 times atrás do Santos e o próprio São Bento, que tem 9 pontos. Aí precisa ver os critérios de desempate, 2 vitórias, eles têm -1, o São Bento fica à frente do Santos, porque tem um saldo de -1, o Santos tem um saldo de -2, o saldo do Santos é pior. E aí a gente tem que olhar para a rodada desta quinta: Santo André, Água Santa, Palmeiras, Inter de Limeira, São Bernardo e Corinthians. Então, o Odair fala, vamos ouvir o Odair um pouquinho aqui, aí eu vou dando uns react aqui na fala dele, vamos ouvir, né? De uma confiança, vamos aumentar. Entre jogadores e torcida que pode fazer a diferença, como a Vila Belmiro também. Então agradecer muito o torcedor. Será que se eu colocar a tela aqui dá ruim? E essa vitória com certeza é para eles, e a gente estava, né, angustiado de não conseguir essa vitória. Nós também nós conseguimos, e o torcedor pôde voltar para casa um jogo às 9h30 da noite, difícil de vir, feliz. Eu acho que a equipe teve essa consistência, né? O placar para mim já era para ter aberto no início do primeiro tempo. Nos primeiros 20 minutos a gente criou 3 ou 4 situações importantes. Acho que a equipe teve volume, teve paciência, não foi lenta, né? Paciência é uma coisa, lentidão é outra. A gente teve uma velocidade de passe muito boa. Em alguns momentos, até depois dos 20 minutos do primeiro tempo, a gente começou a definir a jogada do mesmo lado e aí aí dificultou um pouquinho mais, mas no momento que a gente começou a desequilibrar nos dois lados, movimentar a bola, aproximar para jogar, criar apoio, criar opção de passe, a gente foi colocando cada vez mais o adversário para trás, e aí teve capacidade, qualidade, tranquilidade para definir. Eu acho que o jogo que nós fizemos não reflete o placar, mas o mais importante é que vencemos. O mais importante é que fizemos uma partida consistente em todos os aspectos, mental, por tudo que passamos também, por tudo que reflete quando você não consegue resultado, né? Isso é normal. Mas hoje a gente conseguiu vencer todos esses obstáculos, e é importante para uma equipe gerar um resultado, para gerar confiança cada vez mais, acreditar, porque eu acreditei sempre e eles também, e houve dedicação, espírito, até o último lance, até no lance que o adversário não produziu nada durante o jogo, e aí tem uma bola para vocês verem como o momento às vezes é difícil, porque tem uma bola, encontra um passe que bate, rebate, e aí tem uma chance de gol, e o Dodi, acho que se eu não me engano foi o Dodi que botou o pé, né, e tirou a bola para escanteio, e a vibração do Dodi com o goleiro, com o João, ela mostra o espírito que a equipe estava hoje dentro de campo. Falei isso. O retorno do Marcos Leonardo, participando de uma ação defensiva no momento
importante. Tudo isso são detalhes da partida que geram esse espírito, né, que tanto a gente fala e a equipe demonstrou hoje. Então, parabéns a todos, agradecer ao torcedor, e essa vitória foi muito importante para nós. Muito bem, tá aí, portanto, só um trechinho da fala do Odair Hellmann, né? A entrevista completa você pode acompanhar na Santos TV. Estava vendo aqui, enquanto a gente acompanhava a coletiva, mandaram um meme já, Steven Nilsson, né? Aquela trave ali, vou te contar, viu? O lance do Mendonça foi digno de Nilsson, né? Que coisa, meu Deus do céu. Então é isso, meus caros, né? A gente fiquei tão acostumado a fazer uns pós-jogos enormes, bravos, né? Que estou até achando estranho, né? Terminar assim tão aliviado, tão tranquilo, né? Porque faltou isso para eu vir aqui bravo de novo, né? Porque se o Santos empata com o Mendonça perdendo aquele gol, meu Deus do céu. Mas ó, vou enaltecer aí, tá? O João Lucas não foi mal não, o Sandri e o Ivonei, menções a esses jogadores, o Marcos Leonardo também, pela luta, pelas oportunidades, mas Ângelo e Dodi, aliás, imagina só, né? Dodi e Pituca juntos nesse meio de campo, seria um negócio assim espetacular, e mais um ali, né? Com mobilidade para armar. Faltou um pouquinho no jogo, vocês perceberam vendo o jogo, né? Um pouquinho de tranquilidade, né? A ansiedade estava muito grande, o time às vezes errando nos passes meio bobos e tal. E isso é natural para um time que está super pressionado como o Santos está. Então, precisava dessa vitória, né? Dar uma condição de um pouquinho mais de tranquilidade antes do clássico, se especular um empate lá, depois ter o Santo André fora. Enfim, dependendo de como tiver o campeonato, o Santo André vai ter que sair, vai dar espaço para o Santos, aí depois tem o jogo contra a Portuguesa aqui na Vila e encaminharemos a reta final do Campeonato Paulista, tá certo? Aliás, o Santos que nesta quarta-feira confirmou oficialmente a contratação do Joaquim, do zagueiro, né, que a gente citou no vídeo anterior, mas não havíamos falado aqui a confirmação, então foi confirmada a contratação do Joaquim. E na Copa do Brasil o Santos vai enfrentar o Ceilândia, jogo único, o empate é do Santos, mas o mando fora de casa é do Ceilândia. Eu não sei onde é que vai ser o jogo, o time é lá de Brasília, talvez seja lá na Arena, lá no Distrito Federal, vamos aguardar. Só lembrando que o Santos depois, na outra fase, vai ter que pagar aí a volta, aquela punição contra o Corinthians, e já fica aqui a sugestão novamente para que a diretoria tente fazer esse jogo em casa com a presença de mulheres e crianças, né? Que foi o que fizeram Atlético Paranaense e Curitiba lá quando tiveram que pagar punições semelhantes, tá certo? Então é isso. E já que eu fiz tantas menções honrosas aqui, fazer o Lucas Barbosa pelo gol. Ele saiu do banco para fazer o gol que trouxe essa tranquilidade ao Santos dentro do Campeonato Paulista. O pessoal aqui no grupo dos membros, né, já mandou até a classificação geral no momento, né, sem os jogos, claro, desta quinta-feira. O Santos está em 9º lugar no campeonato, né? Portuguesa e Ferroviária com 4, o Santos abriu 5 para os dois times que estão lá na zona do rebaixamento. Aí tem Ituano, Guarani, Água Santa, Botafogo, Mirassol, aí vem o Santos. E tem pertinho São Bento, Inter de Limeira. Ó, vocês veem que coisa, se o Santos ganhar domingo, o Santos passa o São Paulo na tabela, quem diria, né? Tudo muda muito rapidamente. Tá certo? Só espero que a maré agora não mude, que ela siga melhorando, positiva, com jogadores chegando, o Santos possa fazer com que depois do jogo eu venha aqui tranquilamente poder falar com vocês, sem me aborrecer, sem me estressar, sem tomar multa do condomínio, sem tomar 2 comprimidos antes de dormir. É tudo que a gente quer. Ninguém está falando em título, né, presidente? A gente só quer um pouquinho de paz, né, para encaminhar a vida e depois as coisas acontecerem naturalmente. Tá certo? Falei aqui também em nome de Cicobi Animais Metropolitana, a sede em Santos, na Rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187 na Vila Matias, telefone 13-3229-8855, tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, Mongaguá, além das agências na capital paulista, Grande São Paulo, ABC
e importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro, com a incorporação do Cicobi Santa. Vou ficando por aqui, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.